Boa tarde, trabalhadoras, trabalhadores. Hoje, 17 de junho, um dia frio. Temos várias notícias importantes para a classe trabalhadora, mas nós estamos aqui lutando e resistindo e vamos virar esse jogo a nosso favor, com certeza, com luta e com fé e esperança. Hoje nós estamos com um programa com conteúdo que vocês não vão poder nem piscar. Isso para variar hoje, tá? Hoje vocês não podem piscar. Nós vamos iniciar com dados sobre a Covid-19 no Brasil e em Curitiba. Na sequência, nós vamos passar aqui para os nossos articulistas de economia e de política. Na sequência, nós temos o nosso intervalo para que vocês conheçam os projetos e as campanhas do SMC. E não esquecendo, se faltar alguma informação, você pode recorrer ao cimec.com.br/atendimento. E na sequência, nós temos uma entrevista especial com o André, que ele é analista político, assessor parlamentar do DIEP. Ontem, na quarta-feira, foi votado no Senado a medida provisória 936, que agora é lei, está na mesa do presidente da República para ser sancionado. E nós tivemos em vários blocos, abordando de diversos vieses, essa informação, porque vocês sabem, a medida 936, ela agora é lei, e é ela quem vai orientar os contratos de trabalho de 1/3 dos trabalhadores do Brasil com carteira assinada. Fiquem atentos, não percam nada. É com você, Fernando. Atenção, trabalhadores e trabalhadoras preparados? Então, vamos dar início aqui à nossa live SMC. E para começar, nós temos um bloco super importante, que é um bloco de utilidade pública, dando conta dos números do Covid-19 no Brasil e em Curitiba. De que forma esta crise sanitária sem precedentes está se alastrando em nosso país e aqui na nossa cidade. É com você, Fernando. Curitiba atingiu o pior quadro da pandemia da Covid-19 nesta terça-feira, 16. O boletim da Secretaria Municipal de Saúde da capital traz 510 novos casos confirmados e 6 novos óbitos. Agora, Curitiba tem 2.375 casos e 89 mortes pela doença. O alto número de confirmações em um único dia se refere à testagem aplicada no começo de junho e que estavam represadas. Destes testes, foram 428 casos positivos, segundo a infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, Marion Berger. Isso confirma como o vírus está se espalhando pela cidade. A Secretaria também confirma que se o crescimento dos casos graves aumentar ou se manter no ritmo que se encontra, em 2 semanas vão faltar leitos de UTI na capital, tanto para casos de coronavírus quanto para outras situações. Até esta terça, 188 pessoas estavam internadas com confirmação de Covid-19, sendo que 78 em UTIs e 15 em suportes de ventilação mecânica. O que me preocupa muito mais são os 82 casos positivos hoje no nosso sistema tradicional já de monitoramento. Esses 82 casos também são PCR detectável, significando doença ativa, doença de agora, e mostrando, evidenciando que o vírus, o novo coronavírus, ele realmente está disseminado em Curitiba e que as medidas de isolamento, de uso constante de máscara, de higiene das mãos e de distanciamento social são fundamentais para a gente evitar o colapso do sistema. Hoje, desses 2.375 casos confirmados até agora, nós temos só hoje 188 internados
em hospitais públicos e privados de Curitiba, isso os casos confirmados. Dados da Covid-19 no Brasil, segundo a CONASA, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde. Números aferidos no dia 16 de junho, às 17 horas. O Brasil, ontem, teve 923.189 pessoas confirmadas, né, com a Covid-19, totalizando um total de 34.918 pessoas contaminadas. Óbitos. Ontem, nas últimas 24 horas, o número de óbitos no Brasil foi de 1.282, totalizando um número de 45.241 óbitos. A taxa de letalidade do Covid no Brasil é de 4,9%, a taxa de mortalidade é de 21,5% e a taxa de incidência é de 439,3%. Dando sequência à live, chegamos agora ao bloco dos nossos articulistas de economia e de política. Muita atenção! Ontem foi aprovado no Senado a MP 936 e os nossos articulistas estão fazendo análises importantíssimas sobre esse assunto que vai influenciar a nossa vida no chão de fábrica. Atenção, não pisquem. É com você, Fernando. Boa tarde, Cid. Como está você? O nosso articulista preferido, predileto de economia. Como é que você está? Estou bem. Estamos aí, né, trabalhando, fazendo a boa luta. A né? boa luta, é o bom combate. Aí, o bom combate, que é defender os trabalhadores, o emprego, a renda dos trabalhadores. Bacana. Então, hoje eu quero falar da nossa casa aqui, do nosso quintal, do nosso chão de fábrica, Cid. Foi ontem aprovado no Senado a MP 936, que agora é lei, já deve estar nesse momento na mesa do presidente para ele sancionar. Como Perfeito. nos afeta nós aqui na Grande Curitiba, o nosso sindicato, em relação às nossas empresas? Eu quero que você faça essa análise para nós local. Por favor, é com você, Cid. Perfeito. Bom, só quero recuperar aqui, né, toda a nossa trajetória. Acho que isso é muito importante, a gente, de forma didática, sempre reafirmar a estratégia do sindicato nesse período de crise. Diga-se de passagem, Gilson, que é a maior crise de toda a história do Brasil. Tá. Né? Nós estamos tendo a maior queda em todo o período. Então, o primeiro aspecto, como estava envolvido muito a questão da saúde, e você também fez muito esse resgate nesse período, a primeira ação do sindicato foi que tivesse o isolamento social, né? Que o isolamento social chegasse nas fábricas, que o nosso ponto primeiro era a defesa da vida. Então, foi isso que nós fizemos. Fizemos depois, aproveitando aí a MP 936, que já estava em vigência desde 1º de abril, proteger o salário dos trabalhadores. Então, a MP trazia perdas em média de 15%. O sindicato foi e negociou com as empresas a garantia do salário líquido para o trabalhador. Né? Então, nós, como sempre, fizemos um trabalho para garantir mais do que a lei previa para os trabalhadores. Então, foi defender a renda do metalúrgico. Agora, nós estamos no terceiro momento dessa crise, né? Que é a ameaça ao emprego do metalúrgico. Né? Então, essa tem sido agora a nova trincheira do sindicato. Como assegurar o emprego? Né? Então, a aprovação da MP 936 traz a novidade que o governo poderá ampliar os efeitos da MP, poderá prorrogar os períodos de suspensão do contrato ou de redução de jornada e de salário. Né? Então, passa a ser mais um instrumento aí para o sindicato estar negociando com as empresas
medidas alternativas às demissões. Então, nós temos, na própria CLT hoje, já tem previsão também de suspensão, tem o layoff, tem o banco de horas, tem antecipação de férias, tem a MP 936, que é de redução de jornada de salário e também de suspensão. Enfim, nós temos vários instrumentos legais, né, e negociais para defender o emprego do metalúrgico. E é isso que o sindicato está fazendo, né? Estamos tendo negociações nesse momento, com as empresas, e essa tem sido a orientação que o Sérgio tem dado para as negociações, né? Nós vamos buscar a garantia do emprego do metalúrgico, né? Há possibilidades, inclusive, da gente estar discutindo aí um período maior de tempo da estabilidade, para trazer a tranquilidade ao metalúrgico, que é negociar acordos aí com estabilidade do emprego, com preservação do emprego até o final do ano, até o ano que vem. Enfim, são várias hipóteses, situações que o sindicato está estudando, está analisando, e cada caso, a cada situação, é uma estratégia, uma definição diferente de negociação, mas com um princípio básico, né? De como vamos manter o emprego, né? Porque essa é a nossa trincheira agora. E essa é a grande ameaça também aos trabalhadores. E por que está sendo a grande ameaça? Porque, como foi falado, como eu disse agora há pouco aqui, nós passamos, principalmente no período de março a junho, a pior crise da nossa história, a maior queda do PIB da nossa história. E ainda vai continuar repercutindo para os próximos meses essa queda da atividade econômica. Ela perdura até o mês de dezembro, né? Certo? A expectativa de que o PIB continua caindo. Então, por isso que agora as empresas estão voltando dessa primeira fase da MP 936, foi a redução da jornada de salário que garantiu ali a preservação dos empregos, mas quando elas olham para frente, elas olham com um cenário muito pessimista ainda, né? E elas avaliam, vão ter que fazer adequação de pessoal e vão ter que reduzir o número de empregos. E o sindicato está dizendo, olha, isso nós vamos defender o emprego do metalúrgico. Temos opções, temos alternativas, vamos discutir isto, vamos adiar essa decisão. Então, a postura do sindicato tem sido essa, defender com unhas e dentes, né, o emprego do metalúrgico. Bem bacana, Cid. Isso é muito importante, porque a gente também sabe que as empresas elas nunca perdem oportunidades de tirar alguma vantagem. E mesmo no momento difícil como esse, como você acabou de falar, é uma crise sanitária sem precedentes, né, da nossa história recente. Então, nós temos a medida provisória que veio do governo, que já está tentando, não é maravilhosa, não é perfeita, mas ela pelo menos dá alguma garantia de que enquanto ela está em vigência, esses empregos devem ser mantidos, inclusive por um período depois do tempo em que ele está dentro da vigência da medida provisória, certo? E temos que ficar atento. Isso. E temos que ficar atento, né? O sindicato, a gente sabe que ele realmente planeja suas ações, porque as empresas também aproveitam desses momentos de crise para fazer as suas ações, que nem sempre são em benefício dos trabalhadores. Ficamos por aqui. Pode falar, Cid. Sim, a questão toda é o seguinte, né? Qual que é um problema na crise, quando a gente tem uma queda do PIB? As empresas, elas atuam muito individualmente, elas não atuam de forma coletiva, e elas não pensam no coletivo. Então, o que a empresa faz numa crise? Ela quer reduzir custos e ela quer demitir. Mas ela não percebe que, quando todas fazem isso ao mesmo tempo, isso agrava a crise. Né? Então, eles não têm essa percepção do coletivo, é a percepção do individual. E como todos fazem a mesma atitude, aprofunda a crise. O que seria muito importante nesse momento? É o Estado entrar para garantir para sinalizar que a economia vai se recuperar no momento seguinte, né? E é isso que nós não estamos tendo, né? Então, se a gente deixa as decisões para as empresas, é isso, é corte de custo e desemprego. Por isso que o sindicato também entra para abrir a negociação e para, já que o governo não consegue sinalizar o horizonte, o sindicato tem feito muitas essas análises aí, ele tem apresentado para as empresas essas perspectivas futuras também, né? E também as alternativas para garantir o emprego. Bacana. É como a gente sempre fala que é um momento super importante de trabalhadores
e sindicatos juntos, se fortalecendo para atravessar essa crise. Bacana, Cid, até amanhã, tenha um bom final de tarde, aqui no mesmo bate-horário e no mesmo bate-canal. Até amanhã. Perfeito. Obrigada, Cid. Até Obrigada. amanhã. Boa tarde, João. Tudo bem com você aí? Boa tarde, Gilson. João, foi aprovado ontem no Senado, de forma simbólica, como nós prevíamos, a medida provisória 936, que vai regulamentar os contratos de trabalho de mais de 1/3 da nossa população de trabalhadores CLTistas com carteira assinada. Como vai ser daqui para frente? De que forma isso vai afetar o nosso chão de fábrica e todos os setores econômicos dos trabalhadores do Brasil daqui para frente? É com você, João. Olha, vamos relembrar. A medida provisória 936, que, uma vez editada, tem validade imediata, ela é de 1º de abril deste ano. Ela estipulava mecanismos de suspensão de contrato de trabalho ou redução de jornada e salário por períodos de 2 ou 3 meses. Ela, na sua vigência, teve uma aplicação significativa, porque, embora ela determinasse ou facilitasse ou possibilitasse acordos individuais sem os sindicatos, dos 10 milhões de trabalhadores envolvidos, 1 milhão foram mediados por negociações com os sindicatos e 9 milhões foram com negociações individuais. Ela foi, então, votada pela Câmara. Durante a discussão e votação na Câmara, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que era o relator, tentou, com muito realismo, mas muita garra, introduzir mudanças vantajosas para nós, porque, embora a medida provisória tenha salvado empregos, vamos dizer assim, ela era basicamente favorável às empresas. O deputado Orlando Silva, então, tentou introduzir na discussão da Câmara mudanças que nos seriam favoráveis, basicamente impondo a participação dos sindicatos na maior quantidade possível de negociações. Embora ele não tenha conseguido aprovação na Câmara do seu relatório, a medida ela foi aprovada pela Câmara e passou ao Senado. No Senado, o relator tentou introduzir jabutis na medida provisória, que a pioravam em relação à versão que a Câmara tinha aprovado. Esses jabutis, depois de muita discussão no Senado, não conseguiram se firmar nos galhos, e o Senado, até mesmo para que a medida provisória não voltasse a nova votação na Câmara, aprovou basicamente o texto que tinha sido aprovado na Câmara. Por que essa pressa? Por que essa preocupação em não deixar voltar para a Câmara? Porque, na redação original da medida que foi aprovada na Câmara, existem prazos de 2 a 3 meses para as mudanças, suspensão do contrato ou demissões controladas. E esses prazos, levando em conta a continuidade da doença e da emergência da pandemia, eles estão se esgotando. Então, criaria, se ela não fosse aprovada no prazo de ontem, poderia criar até mesmo uma grande instabilidade, uma grande insegurança jurídica para aqueles acordos, aqueles 10 milhões de acordos que haviam sido feitos. Porque, na versão aprovada e que o Senado confirma, o governo está autorizado a ampliar os prazos de vigência dos eventuais acordos que foram feitos.
Então, agora, trata-se de esperar a sanção presidencial e também esperar um decreto presidencial do Executivo que garanta a possibilidade da ampliação dos prazos. O que foi aprovado pelo Senado é basicamente o que foi aplicado desde abril, durante esses meses, abril, maio e junho. A novidade, Gilson, na minha análise, é que hoje, levando em conta a divergência que existe entre a ascendência, a subida da doença e a descida da economia, que formam a verdadeira boca de jacaré, as duas curvas, a doença cresce e a economia cai. Essa boca de jacaré pode colocar para as empresas, não aquelas que fizeram os acordos, mas a maioria que não os fez ainda, é a subestimação da própria aplicação da 936. Não digo com isso que a nova lei, que agora é lei, não é mais medida provisória, uma vez sancionada é lei, que a nova lei pode não ter o apelo às empresas que a medida provisória 936 teve quando a sua vigência. Nós temos, e já conseguimos identificar isso, nós temos de trabalhar ativamente, é óbvio, procurando discutir com as empresas que revalidam os prazos ou discutem a base da nova lei, mas nós temos de elaborar uma estratégia com táticas de defesa do emprego. Passa a ser fundamental a defesa do emprego, com a qual nós podemos enfrentar essa segunda onda, vamos dizer assim, de pressão empresarial. Eu acredito hoje que o movimento sindical, agindo e querendo agir, como nós temos feito nos metalúrgicos de Curitiba, por exemplo, ele se apoia num tripé forte. Uma tática de enfrentar as demissões, enfrentar o desemprego, e essa tática ontem foi formulada com a utilização do próprio artigo 611 da CLT, que garante o negociado sobre o legislado, a tática de defender os auxílios emergenciais e a tática de lutar pela mais ampla frente, por um blocão de forças contra a doença e contra o desarranjo econômico, contra o caos social. E diante desses fatos que você acabou de relatar aqui, João, de que forma o movimento sindical brasileiro vai precisar reunir forças para enfrentar e poder defender os empregos dos trabalhadores nesse momento? O movimento sindical tem demonstrado, e o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba está à frente dessa demonstração, a sua relevância no enfrentamento da doença e da crise junto com os trabalhadores e com a população. Ele reage, resiste às demissões, ele está disposto a ajudar as empresas micro, pequenas e médias a descongelarem os créditos que são garantidos a elas. Ele trabalha para ampliação até dezembro do auxílio emergencial de R$600, várias outras formas de ajuda, e o movimento é ativo na constituição, vamos dizer assim, da construção à frente de um blocão de forças que tenham como eixo a luta contra a doença, que não pode ser relaxada, e a luta contra o caos social, portanto, em defesa do emprego, da renda, do salário, dos benefícios, etc., dos trabalhadores. João, um grande abraço para você e até amanhã. Até amanhã, Gilson. Tá bom? Um abraço grande. Obrigada. Tchau, Tchau. Agora, os nossos comerciais. Vamos falar de nossos projetos, das nossas campanhas
e principalmente relembrando a vocês que vocês precisam buscar no cimec.com.br/atendimento para fazer o seu imposto de renda. E nós temos também um novo serviço agora aqui no cimec.com.br, que é um portal, que unimos todas as informações sobre como prevenir sobre o Covid-19, informações, entrevistas, tudo que você precisa estar informado para poder enfrentar essa epidemia. Fiquem atentos. É com você, Fernando. A pandemia do Covid-19 continua e milhares de metalúrgicos já estão retornando ao chão de fábrica na Grande Curitiba. Por isso, o sindicato está de olho nesse retorno, principalmente mobilizando os trabalhadores no combate ao coronavírus. O momento exige cuidado redobrado. Já estamos orientando na porta de fábrica e através de lives diárias. E não se esqueça, acesse combateaocovid19.com.br e deixe seu relato sobre como sua empresa está agindo na volta das atividades. Todos contra o Covid-19. Venha para a rede de WhatsApp do sindicato e faça parte da lista VIP do SMC. Notícias, serviços, atividades, trabalho, economia, ações e muito mais. Faça já o seu cadastro em cimec.com.br/zap e fique por dentro. E lembre-se, informação oficial da categoria é com a gente. Previna-se do Covid-19 usando o SMC Pay Venda Segura. Através dele, você realiza o pagamento na rede Fidelidade usando o seu celular sem precisar encostar na maquininha do estabelecimento. Sabemos que todo cuidado agora é pouco, então não fique para trás e use já o seu SMC Pay Venda Segura. Veja como é fácil. Acesse o smcpay.com.br mais o número do seu CPF. Digite o código do estabelecimento e o valor que gastou. Coloque sua senha SMC Card e pronto. Para maior facilidade, deixe o SMC Pay salvo na tela inicial do seu celular. Para Android, acesse o endereço pelo Chrome. Clique nos 3 pontinhos do lado direito e selecione Adicione à tela inicial. Para iOS, acesse o endereço pelo Safari. Clique no ícone Opções e selecione Adicionar à tela de início. Tá vendo como é fácil? Então aproveite e previna-se! Tem dúvidas no trabalho e quer consultar o sindicato? Quer saber mais sobre os serviços, atividades, benefícios e ações? Use nosso atendimento online, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5h24. Você acessa pelo site do SMC ou diretamente pelo link cimec.com.br/atendimento. Estamos à disposição para lhe atender. Siga-nos no Facebook e fortaleça a categoria metalúrgica. Cidadania, trabalho, ações inspiradoras, economia, política, serviços, atividades e muito mais. Acesse já facebook.com/metalúrgicos de Curitiba e fique por dentro. E não se esqueça, informação oficial da categoria é com a gente. Delivery na rede Fidelidade é com o SMC Pay. Com o seu SMC Pay, você realiza os pagamentos dentro da rede Fidelidade em qualquer lugar, a partir do seu celular. Assim, fica ainda mais prático fazer aquele pedido no restaurante, mercado, farmácia e receber tudo no conforto do celular. Você pode efetuar o pagamento previamente, durante o pedido ou no momento da entrega. E no mesmo instante, o estabelecimento já recebe a confirmação da transação realizada. Solicite o uso do SMC Pay quando fizer pedidos nos estabelecimentos da rede Fidelidade que entregam em casa. E não se esqueça, para utilizar seu SMC Pay, basta acessar pelo seu celular o site smcpay.com.br, preencher os campos solicitados e pronto. Confira previamente se o estabelecimento faz a entrega delivery. Todas as farmácias da rede fazem entrega e estão habilitadas para o uso do SMC Pay. Qualquer dúvida, estamos à disposição para lhe atender no cimec.com.br/atendimento. Com o SMC Card, você nunca fica na mão e pode adiantar créditos, que serão descontados posteriormente em sua folha.
e usar em qualquer estabelecimento da Rede Fidelidade. Assim, as compras básicas de farmácia e supermercado estão garantidas. Veja como é fácil! Acesse o link do SMC Card www.cimec.com.br/créditos, informe seu CPF, informe o valor desejado e selecione o número de parcelas, digite sua senha e clique em confirmar. Pronto! Você já pode aproveitar as inúmeras oportunidades que esperam por você em nossa Rede Fidelidade. Portal de combate ao Covid-19. Tudo o que você precisa saber em um só lugar. Orientações, entrevistas, serviços, espaço para denúncias e relatos, últimas notícias e mais. Acesse já cimec.com.br/Covid-19 e fique ligado. E chegou o momento da nossa entrevista especial do dia, que hoje será com o analista político do DIAP, André Santos, que é assessor parlamentar. Nós tivemos votação ontem no Senado, onde foi aprovado a MP 936, e o André vai fazer aqui uma análise política sobre essa aprovação. É com você, Fernando. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós acompanhamos ontem a votação no Senado da medida provisória 936, que ela agora é lei, né? Ela foi para a sanção da Presidência da República. E nós temos hoje aqui o analista político André Santos, que é assessor parlamentar do DIAP, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Nós já tivemos aqui um companheiro a semana passada e, como conversamos, o DIAP vai ser presença permanente aqui na nossa live, porque estão acontecendo diariamente medidas provisórias e ações que mudam, os contratos de trabalho, que afetam a nossa ação dos trabalhadores no chão de fábrica, e o DIAP tem esse papel super importante de assessorar os sindicatos para mostrar para que lado devemos seguir do ponto de vista de políticas estabelecidas que alteram a vida dos trabalhadores. Um bom dia para você, André, tudo certo com você aí na sua casa, com a sua família? Tudo certo, tudo bem. Numa correria, né, nesse novo momento que nós todos estamos passando aí, mas nos adaptando a isso. Mas está tudo bem. É isso mesmo. E também deixando claro aqui que o André fala conosco direto de Brasília, porque eles estão lá coladinho no Congresso Nacional, na Câmara, mais o Senado, para poder fazer para nós análise como ele vai fazer agora. Então, foi votado ontem no Senado, na verdade, uma votação simbólica, com pouquíssimas ou nenhuma alteração relevante do que foi aprovado na Câmara com os deputados. Eu queria saber com você, objetivamente, o que isso muda em relação aos nossos trabalhadores, né, que chega em torno de 60 milhões, se eu estou com o número correto aqui, de trabalhadores CLTistas com carteira assinada, e também de que forma isso norteia a luta sindical daqui para frente. É com você, André. Bom, eu não dei bom dia para ninguém, ou boa tarde, na verdade, né? Boa tarde. Boa tarde para o pessoal, todos os trabalhadores e trabalhadoras. Bom, eu acho que isso foi um avanço do ponto de vista, em alguns pontos, obviamente. A MP ela chegou com algumas amarras que deveriam ser ali consolidadas e melhor distribuídas ou melhor desamarradas no Congresso Nacional. Uma delas era a participação do sindicato. A participação do sindicato, de acordo com o texto original da medida provisória, ela se dava a partir do salário de R$3.000 de um trabalhador. Okay. Então, isso afasta boa parte dos sindicatos desse contexto de negociação. E, na verdade, o texto ele trouxe agora um outro olhar para isso. Ele traz a partir de um salário e meio, salvo engano, R$1.500, em torno de R$1.500, aonde aí sim o trabalhador vai ter um amparo do sindicato, com um diferencial a mais, que caso o acordo individual feito entre o trabalhador e a empresa, o trabalhador e o empregador, caso esse acordo individual seja inferior ao acordo que tem da convenção ou do acordo coletivo do sindicato, aí prevalece o que for melhor. No caso, em geral, o do sindicato pode ser melhor. Então, isso fortalece a entidade sindical, isso fortalece
os direitos sociais que os trabalhadores conquistam através do sindicato. Então, eu achei esse passo também extremamente importante. E é importante também a gente observar o cenário em que nós estamos. Nós viemos de um processo eleitoral onde elegemos um Congresso Nacional que tem características extremamente neoliberais, que tem características que não condizem com o amparo social através de leis. Então, o Congresso foge dessa linha. E aí nós temos um governo, um poder executivo, que também tem essa linha. Basta a gente analisar aí as políticas públicas que são desenvolvidas pelo governo através do ministro da Economia, o Paulo Guedes, que vem com uma visão totalmente neoliberal, desconstrução de regras de amparo sociais. A gente viu com a reforma da Previdência, a gente viu já no governo Temer a reforma trabalhista, e eles querem aprofundar a reforma trabalhista com a carteira verde e amarela, que foi uma MP que não prosperou no Congresso Nacional, por ação das entidades sindicais. Então, a gente tem visto assim que a luta sindical, os dirigentes sindicais têm conseguido avançar em alguns pontos, mesmo num cenário extremamente adverso, que não só o cenário da pandemia, do Covid-19 que nós estamos passando, mas sim um cenário onde nós temos um Congresso que é resistente às nossas pautas e um Poder Executivo que é mais resistente ainda às nossas pautas. Então, há que se comemorar, na minha visão, que houve avanços dentro do ponto de vista do que é possível na medida provisória 936. Então, esses avanços foram consolidados ali na Câmara dos Deputados através do relator, o deputado Orlando Silva, que veio para o Senado e que teve uma discussão, não sei se vocês, claro que acompanharam, a medida provisória poderia ter sido votada na semana passada. Sim. Porém, aí teve uma série de acordos e negociações e aí prosperou para que ela viesse a ser votada da forma com que o texto foi apreciado ontem, sem muitas modificações, nessa semana. Então, isso mostra a força que o movimento sindical está exercendo hoje na construção dessas políticas públicas, em especial dentro do Congresso Nacional. Porque no Poder Executivo nós temos uma dificuldade de diálogo muito grande no Poder Executivo. E aí estamos tendo como canal de diálogo o Poder Legislativo, que tem, em via de regra, sido um pouco mais sensível às demandas do movimento sindical. Agora, poderia ser melhor? Não tenho dúvida que poderia. Sem dúvida, nós poderíamos ter melhorado muito mais essa medida provisória, corrigindo alguns equívocos que foram feitos no passado com relação à reforma trabalhista, melhorando em alguns outros pontos que são necessários de melhorar dentro da legislação atual, mesmo tendo essa perspectiva que ela é uma coisa pontual para a questão da pandemia, da manutenção dos empregos, enfim. Mas, dentro desse cenário, eu acho que foi o possível de se fazer e eu acho que o movimento sindical está de parabéns nesse sentido. Nós, só para concluir, nós vimos aí que teve uma medida provisória que foi a 927, que vai ainda ser votada na Câmara dos Deputados para depois ir para o Senado. É uma medida provisória extremamente agressiva a direitos sociais, a direitos dos trabalhadores. O objetivo dela era permitir o desligamento dos trabalhadores das empresas, ou seja, a demissão dos trabalhadores nesse momento de pandemia, e não a preservação de empregos, como foi a 936. E a 927, quando veio, ela veio e fez com que o movimento sindical atuasse para que o governo mandasse essa outra medida provisória, que era a 936. Então, veja que a atuação conjunta do movimento sindical em temas consensuados, onde delimitaram que a pauta, nós temos 5 pontos a tratar, delimitaram ali quais seriam esses 5 pontos e foram atuar conjuntamente, de forma consensuada nesses pontos. E isso foi, de certa forma, na minha opinião, vitorioso para o movimento sindical e para os trabalhadores, sem dúvida. Com certeza. E em relação ao movimento sindical, qual seria, nesse momento, a sua posição de direcionamento em relação a uma nova articulação e a esse novo papel que ele vai precisar exercer a partir dessa aprovação, né, da continuação? Qual será o papel do movimento sindical? Você comentou comigo aqui, antes de a gente começar aqui a gravar, que é necessário agora uma grande articulação, uma união para uma ação de consenso. Queria que você deixasse isso mais claro aqui agora para a nossa audiência. O que foi possível demonstrar com a atuação do movimento sindical na medida provisória 936 foi que, quando se atua em conjunto, dentro daquelas bases de consenso que existe, óbvio que existem divergências, isso em todo o setor da sociedade vai existir, claro. Existem algumas divergências, mas
ao invés de dar visibilidade para as divergências, na verdade, vamos dar visibilidade para aquilo que há de consenso entre as entidades. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Entrando nessa linha de consenso, há um reforço de unidade de ação das entidades sindicais, que isso traz um resultado positivo para os trabalhadores na confecção de políticas públicas, de leis, de amparo social, que os trabalhadores vão ter uma necessidade muito grande a partir de agora, em especial no pós-Covid. O pós-Covid ele vai ser muito mais agressivo para a sociedade, do ponto de vista econômico, obviamente, muito mais agressivo para a sociedade, em especial para os trabalhadores, aí eu digo a sociedade economicamente ativa, vamos dizer assim, que seriam os trabalhadores, porque aí sim vão vir medidas, vão vir não só medidas provisórias, mas projetos de lei, entre outras propostas que venham a flexibilizar direitos na tentativa de resgatar um processo econômico mais vantajoso. Aí vantajoso a gente tem que ver para quem? Para o setor econômico, para o governo, então, mas com certeza não para os trabalhadores. Sim. Então, buscar essa unidade de ação entre as entidades sindicais, centrais, confederações, federações, os sindicatos, para mostrar para os trabalhadores que as entidades estão ali justamente para poder atuar de forma conjunta na defesa dos direitos dos trabalhadores, é extremamente necessário para não só reforçar a presença dos trabalhadores nas entidades e na luta sindical efetivamente, como também reforçar o papel das entidades sindicais do ponto de vista institucional que ela exerce nesse conjunto da democracia que nós temos. Obviamente que falar em democracia hoje está sendo assim, às vezes até virou clichê você toda hora falar em democracia, mas está sendo extremamente necessário que possamos falar em democracia. E o sindicato, ou o movimento sindical, é um dos pilares, se não o principal pilar, é ele que faz com que a democracia se sustente efetivamente, em especial nesse cenário que nós estamos vivendo. Muito obrigada, André. Bacana a sua participação aqui, super importante. Você passou conceitos fundamentais para a nossa audiência. Esse programa aqui ele vai ao ar todos os dias para os trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos e para toda a população que nos acompanha, porque ele vai para o YouTube e para o Facebook também. E acredite, com certeza você colaborou e muito com o nosso conteúdo de hoje. Eu quero agradecer a sua participação e já deixar aqui aberto, né, o convite para próximas participações, porque as coisas estão, eu falo com a nossa audiência aqui, as coisas estão mudando a cada segundo. Todo dia tem uma mudança e nós precisamos de informações responsáveis, de órgãos como o DIAP, que está aí ao lado do Congresso Nacional, avaliando, observando ali, basicamente é um contato direto, né? É um contato direto. Contamos com você aqui mais vezes. Obrigado pela sua participação. Obrigado, podem contar comigo e com o DIAP, com toda a equipe do DIAP sempre. Valeu, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. E para encerrar hoje o nosso programa, nós teremos a fala do presidente. Super muito importante sua direção, principalmente nesse momento de crise que estamos passando. Ele vai falar sobre as questões da pandemia do Covid-19 e da manutenção de emprego. Bom dia a todos. Hoje quero reforçar aqui a importância da aprovação pelo Senado Federal da prorrogação da medida provisória 936. Ela dá um gás adicional a todos nós trabalhadores por mais 30 dias, podendo as empresas estenderem o programa da medida 936 com redução salarial, mas com garantia de emprego. Nós temos negociado, inclusive, na maioria das empresas, a garantia do salário líquido. Isso dará oportunidade para voltarmos a discutir com as empresas um programa mais duradouro. A medida 936, mais 30 dias, ela vai se encerrar. E nós vamos ter que exercitar um programa mais duradouro. Qual é o caminho que vamos seguir? Algumas empresas já têm nos procurado, já dizendo de que nos próximos 2 anos terão um volume de produção reduzido em até 40%. Isso significa que teremos 40%, até 40% dos trabalhadores ociosos
em outras empresas até mais, e nós vamos ter que buscar alternativas para negociar com as empresas. Já na live de ontem, nos colocamos à disposição das pequenas e médias empresas, que são as mais sacrificadas no Brasil, porque apesar de termos aí um programa de incentivo pelo governo federal, o dinheiro não chegava nas empresas. O governo ontem anunciou um novo programa, quem sabe agora as pequenas empresas poderão ter uma sobrevida. Mas nas médias e grandes, e até nas multinacionais, vamos ter que buscar alternativas. Essa alternativa, sem sombra de dúvida, será de buscar uma alternativa provisória. Este momento de pandemia é provisório. Nós entendemos que ele vai levar mais um ano, no mínimo, a situação econômica. A partir de um ano, nós teremos um aquecimento da economia normalmente. O Brasil vive de ciclos e nós temos que aprender com isso, já aprendemos com isso. Por isso, sabemos que podemos negociar algo mais duradouro, nem que tenhamos que conceder alguns anéis nessa discussão. Mas não podemos conceder e tirar todos os dedos da mão. Por isso, tem empresas que estão querendo mudar todas as condições de trabalho hoje pré-existentes. Tivemos uma proposta da Renault que quer reduzir de 40 horas a 30 horas por semana e se tornar esse horário permanente, com redução de salário. Nós já falamos que não concordamos com isso e vamos manter isso em todas as empresas. Estamos abertos para buscar esse tipo de negociação, desde que se garante emprego para os trabalhadores, que não seja permanente, que seja provisório. Tudo é provisório nesse Brasil e tem que ser. Esse momento vai passar. Se nós tivermos mais uma onda do Covid, sabemos que vamos se estender. Se tiver duas, sabemos que vamos se estender. Mas se não tiver mais nenhuma, nós sabemos que em 6 meses estaremos passando por tudo isso. Isso só vai depender da população e de cada um de nós. Mas não podemos deixar com que as empresas se aproveitem no momento e tentem tirar dos trabalhadores, condições e direitos conquistados com muita luta, com muita discussão. Não vamos no embalo do governo federal, que tentou e está fazendo a retirada de direitos, mas que não tem proposta nenhuma em relação à economia brasileira e está afundando a economia brasileira e fazendo com que o aumento do desemprego cada vez aumente mais. O governo não sabe discutir economia, já falou isso desde o começo do seu mandato, o que sabe fazer é só confusão e, inclusive, jogar o pessoal da direita contra o pessoal da esquerda. E nós que queremos um Brasil diferente, que não queremos um Brasil da direita, que não queremos um Brasil só da esquerda, que queremos um Brasil de todos, estamos defendendo outras condições. Por isso, contamos com vocês. Se mantenha em isolamento social. Vamos junto combater o Covid, mas também vamos combater as más práticas de políticas e de condições para os trabalhadores. Não queremos precarizar direitos dos trabalhadores. Queremos buscar soluções para um trabalho decente e um Brasil solidário para todos. Obrigado a todos e se mantenha ligado na live dos metalúrgicos da Grande Curitiba. Bom dia a todos. É isso, presidente. Os trabalhadores estão atentos, unidos, fortalecendo o sindicato. E juntos, todos, vamos atravessar e vamos superar mais esse desafio. Todos juntos. Gente, está chegando ao final de mais uma live SMC e nós agradecemos a participação de vocês aqui conosco, o apoio. Tenham um bom final de jornada, que vai começar a trabalhar agora. Tenham uma boa noite de trabalho e até amanhã todos no mesmo horário. Muito obrigada. E não esqueçam, fiquem em casa, usem máscaras, lavar muito a mão com álcool gel e distanciamento social. Até amanhã.